Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Web 1. Essa é a aula 7. A gente vai falar sobre fontes em CSS. Bom, aqui tem algumas propriedades CSS sobre fonte. A gente também vai aprender mais umas outras. Essa primeira parte da aula vai ser só teórica. Eu vou dividir em duas partes, a parte teórica e a prática. Essas são as propriedades relacionadas às fontes. O que é uma fonte no computador, né? Quando a gente está falando de fonte, escrito dessa maneira, fonte em inglês, é a letra, é o desenho da letra no computador. Por exemplo, o desenho dessa letra M aqui. Essa letra M está usando uma fonte no computador. E no computador a gente tem várias fontes. Assim como no Word você pode colocar fonte Arial, fonte Times New Roman ou qualquer outra, no nosso site a gente também pode escolher qual fonte utilizar. Para isso, eu posso usar essa propriedade fonte. Essa propriedade é um atalho, porque ela aceita vários valores. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valores de propriedades diferentes. Então, numa mesma linha, você consegue mudar muita coisa. Você consegue colocar em itálico, em negrito, mudar o tamanho, mudar o tipo da fonte. Essa propriedade a gente vai ver por último, porque ela é uma soma de todas as outras. Então agora a gente vai separar uma por uma, né? Por exemplo, essa parte que seria o estilo, o style, que seria o primeiro valor, tem uma outra propriedade só para ela. Se eu quiser mudar só o estilo da fonte. Para que serve essa propriedade? Para deixar a fonte em itálico. Por padrão, a fonte não é em itálico, então o valor é normal. Em inglês e português é normal. E a gente pode deixar italic, que é itálico. Então, se eu mudar o font style, eu consigo deixar a fonte em itálico. Fonte variante. Seria a variação da fonte. Como assim variação? Isso daqui é meio confuso de explicar, é mais fácil ver na prática. Mas é o seguinte, né? Então, por padrão, o valor é normal e ele aceita esse outro valor, small caps. Small é pequeno, caps são maiúsculas. Então, seriam maiúsculas pequenas. Como que seria essa variação da fonte? O normal é a gente usar a fonte do jeito que está aqui no slide. Então, por exemplo, essa letra maiúscula, esse é o P maiúsculo. Esse R aqui é o R minúsculo. Por quê? Porque quando eu escrevi aqui, eu deixei só o P em maiúsculo. Então, eu tenho desenho diferente para quando a letra é maiúsculo e para quando a letra é minúsculo. São desenhos diferentes. Ó. Pode comparar esse P que é maiúsculo e esse P aqui que é minúsculo. São desenhos diferentes. Se eu quiser ativar essa variação da fonte, todas as letras vão ficar com o desenho da letra maiúscula. Então, é como se eu deixasse todas as letras com o mesmo desenho de letra maiúscula. Só que para diferenciar no texto o que está em maiúsculo e o que está em minúsculo, vai ser o tamanho. O maiúsculo vai ficar grande e o minúsculo vai ficar pequeno. Mas o desenho vai ser todos de letras maiúsculas. Então, aí, se ficou confuso, para quem não entendeu, depois a gente vê na prática. Font weight é o peso da fonte. É como se quanto de força você quer colocar no lápis. Quanto mais força, mais forte fica o traço. Então, essa propriedade é para deixar o texto em negrito. Valores normal e bold. Bold é negrito em inglês. Line height, a altura da linha. É um valor que você pode colocar em pixel, em em, que você define a altura da linha. Então, por exemplo, geralmente a gente não define a altura da linha. A altura da linha é definida automaticamente quando a gente define o tamanho da fonte. Vocês podem ver nos exemplos anteriores, nas aulas anteriores, que a gente não mudou a altura da linha. E quando a gente mudava o tamanho da fonte, tudo funcionava normal, porque a altura da linha era adaptada automaticamente. A altura da linha é adaptada para caber a fonte. Geralmente é isso. A altura da linha é igual à altura da fonte. Mas, se eu quiser, eu posso mudar isso. Eu posso deixar, por exemplo, a altura da linha ser 2 vezes a da fonte, ou 1,5,
O que vai ser isso no Word? No Word vocês já viram aquele espaçamento entre linhas dentro de um parágrafo? Se a gente quer espaçamento simples, duplo, 1,5, é isso daqui, é a altura da linha. Então, dentro de um parágrafo, entre uma linha e outra do parágrafo, se eu aumentar a altura da minha linha, elas vão ficar mais distantes umas das outras. Então, é isso daqui. Última, Font Family. Esse Font Family, a família da fonte, é aquilo que eu falei, Arial, Times New Roman, são as fontes que a gente escolhe para usar. O CSS chama isso de família, em vez de chamar de fonte, né, chamou de família da fonte. Aí eu vou explicar mais em detalhes como que nós escolhemos a família, porque tem várias regras para a gente escolher a família. Inclusive, a gente pode escolher várias famílias. Agora, voltando aqui à propriedade fonte, então a propriedade fonte é um atalho. É um atalho que junta todas essas daqui que eu acabei de mostrar. Como que eu uso fonte? Primeiro eu coloco qual é o estilo, a variação, o peso, o tamanho, barra, a altura da linha e, por último, a família. Alguns valores aqui são opcionais. A da família acho que não é opcional. Mas, por exemplo, style, variante, weight, size e line height, acho que todos esses, se não me engano, são opcionais. Isso significa que se eu não quiser deixar em itálico, eu não preciso nem escrever o estilo, nem o variante. Eu já posso escrever esse daqui, que é o peso bold, para ficar em negrito, coloco um tamanho. Se eu não quiser colocar a altura da linha, eu nem coloco essa barra. Essa barra é se quiser colocar a altura da linha. E no final eu tenho que colocar qual é a família de fonte que eu quero usar. Aqui tem mais uma propriedade. A gente já começou a usar essa propriedade. Margin, que na verdade é margem em português, né, a tradução, a gente usava a margem para baixo. A gente só usou a margem para baixo até agora, que era margem, hífen, traço, né, bottom, que é a margem para baixo, que é exatamente essa daqui, ó, margem, traço, bottom. Além da margem para baixo, tem os outros lados. Tem para cima, direita, para baixo e esquerda. A gente pode escolher o tamanho que a gente quiser. E vai ser o espaço entre os elementos. Até agora a gente fazia o quê? Dava espaço entre os parágrafos. Espaço entre H1, H2, parágrafo. Era para isso que servia, né, a margem. Agora a gente vai ver como mudar o valor das outras margens. Eu posso continuar fazendo a mesma coisa que eu já fazia até agora, nada novo, escrever margem, traço, bottom. E aí eu mudo só a margem de baixo. Ou eu posso escrever margem, traço, top. Eu posso mudar as quatro se eu quiser, ou só uma, tanto faz. O top é a de cima. Right é da direita, bottom é embaixo e left é a da esquerda. Então eu posso fazer desse jeito. Só que se eu fizer desse jeito, vamos supor que eu queira mudar as quatro margens. Eu vou ter que escrever 4 linhas, uma em cada propriedade e colocar o valor. E eu posso colocar um valor diferente para cada margem, eu posso colocar o mesmo valor para todas as margens, tanto faz. Tem um jeito que economizo linhas. Eu escrevo tudo em uma linha só, em vez de usar 4, que é escrever só margem. Se eu escrever só margem, eu sempre vou mudar os 4 lados. E eu tenho algumas opções. Que opções são essas? Se eu quiser que os 4 lados sejam iguais, ou se eu quiser que os 4 lados sejam diferentes. Mas se eu escrever só margem, ele sempre vai mudar os 4 lados. Aqui está como que eu faço isso. Essa propriedade aceita 1, 2, 3 ou 4 valores, que são os valores para as margens que eu quero mudar. Se eu colocar só um valor, não tem muita dificuldade em imaginar, né? Se eu falar que a margem é 10 pixels, bom, então os 4 lados são 10 pixels. Então esse é o mais fácil, porque eu estou falando que sempre vai mudar os 4 lados. Então se eu falar que a margem é 10 pixels, os 4 lados vão ser 10 pixels. Agora, pode ficar um pouco confuso no começo. Como que eu faço se eu quiser valores diferentes para as margens? A gente vai ver aqui que funciona da seguinte maneira. Sempre que você for dar
você for escolher um valor, ele aceita de 1 até 4 valores, essa propriedade. Você vai pensar num relógio que tem ponteiros, sempre começando em cima. Então, o relógio com ponteiros, ele vai começar em cima, depois ele vai para a direita, depois para baixo e termina na esquerda. Então, é essa ordem que você vai ter que seguir quando quiser definir os valores para as margens, se você quiser valores diferentes, para cima, para a direita, para baixo, para a esquerda. Então, mesmo sentido do relógio. Se eu colocar um valor só, pensando no relógio, então é para cima, sempre começa para cima. Tá bom, então eu só defini um valor para a margem, 10 pixels. Então, o valor de cima vale 10 pixels, mas eu não falei mais nenhum outro valor. Então, todos os outros lados vão também valer esse valor de cima, vão valer 10 pixels, todos os lados. Se eu colocar dois valores, então se eu falar que a margem vale 1 pixel, 2 pixels, então 1 e 2. O primeiro valor de 1 pixel é para cima, seguindo o relógio. O segundo valor, 2, é para a direita. Então ficou 1, 2. Como eu não falei qual é o valor para baixo e qual é o valor para a esquerda, o que vai acontecer? O valor de cima vai ficar igual ao valor de baixo. E o valor da direita vai ser usado também para a esquerda. Então, o de cima vai valer para cima e para baixo, e o da direita vai valer para direita e esquerda. Então, por que isso? Porque faz sentido, porque fica simétrico o seu bloco. Se você colocou 1 para cima, ele também coloca 1 para baixo. Se você colocou 2 para a direita, vai ficar para a esquerda também. 2 esquerda, 2 direita. Próxima situação, se eu colocar 3 valores, definir 3 valores. Então, primeiro para cima, seguindo o relógio. Depois direita, depois embaixo. Até aqui, tranquilo. Defini 3 valores, posso deixar os 3 valores iguais, os 3 diferentes, pode ser 0, tanto faz. Mas faltou o valor da esquerda, porque eu só coloquei 3 valores. Então, o valor que vale para a direita vale para a esquerda também. O que está em cima, normal, vai ficar para cima, direita, direita, baixo, baixo, e esquerda que não tem, uso da direita. Por fim, se eu definir 4 valores, eu posso definir um para cada lado, para cima, para a direita, para baixo e para a esquerda. Então, um para cada lado, seguindo o sentido horário. Então, depois a gente vê na prática. Eu vou ter que explicar melhor para vocês como funcionam as fontes. A fonte no computador, ele é um arquivo que está instalado no seu computador ou no seu celular, tanto faz. E cada sistema operacional tem suas fontes. Por exemplo, o Windows tem a dele, Linux tem a dele, Mac tem a dele. E as fontes geralmente são proprietárias. Então, eu não posso no Linux usar a fonte da Microsoft. Eu também não posso usar a fonte do Mac. São proprietárias. O que isso significa? Significa que, dependendo do computador que a pessoa estiver usando para acessar o seu site, ela pode não ter a fonte instalada. E se ela não tiver a fonte instalada e você definir uma fonte muito bonita para o seu site, não vai aparecer, porque ele tem que ter instalado no computador. Isso daí causa um problema, mas tem como resolver esse problema de várias formas. Fiquem tranquilos. A primeira forma de resolver esse problema é que existem nomes de fontes genéricas. Então, é um nome genérico que você fala, quero usar a fonte tal. E aí o computador vai pegar qualquer fonte que ele tiver daquele tipo genérico e usar. Esse é um jeito de resolver o problema, mas não é tão bom, porque pode ser que o computador não pegue exatamente aquela que você queria, que ficava bonita. Ele vai pegar uma parecida com aquela. Ele vai pegar a que tem. E tem vezes que, na verdade, ele não tem nenhuma parecida com aquela. E aí vai ficar mais feio ainda, porque aí ele vai pegar realmente qualquer coisa. Aqui tem o nome das fontes genéricas do computador, tudo em inglês. Serif, sans serif, monospace, cursive, fantasy, system
UI, Emoji, Math, Fansong. As mais usadas são as duas primeiras, serif e sans serif. O que isso significa aqui? Serif é uma fonte com serifa e sans serif é uma fonte sem serifa. A gente já vai ver o que é isso, o que isso significa. Então, a primeira família é serif. Esse é um exemplo de fonte serifada, fonte com serifa. Serifa é a perninha, é a prolongação da letra. Se você quer uma letra que tenha essas prolongações, como se fosse escrito à mão, deixasse uma perninha mesmo, mas ainda assim, né, parece uma letra de computador, essa é a fonte com serifa. A fonte sem serifa é a que não tem perna. Então, aqui ó, o A não tem a prolongação. Essas são as fontes mais usadas, essas duas. Aí tem a monospace, que todo programador usa, todo editor de código, fonte, usa essa fonte para programar, monospace, porque é melhor. O que significa monospace? Espaçamento único. Quer dizer que todas as letras ocupam o mesmo espaço. A letra M ocupa o mesmo espaço da letra I. Se fosse nas outras, o I ia ser pequenininho e o M ia ser bem maior. Mas nessa, todos ocupam o mesmo espaço. Então, essa fonte é bom para programar, para mostrar código-fonte, etc. A família Cursive são letras parecidas com escrita à mão. Fantasy é uma letra estilizada, decorada, temática. Quando que eu uso cada uma? Você pode usar onde você quiser, mas aqui tem algumas dicas. Por exemplo, a serifada dá a impressão de que as letras estão conectadas por causa dos prolongamentos. Ela é mais usada em textos longos. A não serifada, por não ter o prolongamento, ela destaca mais cada letra, costuma ser utilizada em títulos. E a de espaçamento único eu já falei para código-fonte, mas você não precisa seguir isso daqui. Isso é só dica. Aqueles nomes que eu falei são fontes genéricas, ou seja, uma fonte com serifa, na verdade eu tenho inúmeras, tenho dezenas, talvez centenas, milhares de fontes com serifa, e elas são diferentes, mas todas vão ter serifas. E aí então eu posso escolher mais especificamente qual que eu quero usar. Quando eu for escrever no CSS, fonte family, eu posso colocar várias opções, né? Por exemplo, nessa daqui eu coloquei Arial, aí você separa por vírgula, vírgula, Helvética, vírgula, sans serif. O que o computador vai fazer quando lê essa propriedade? Ele vai procurar a fonte Arial no computador. Se tiver, ele usa Arial. Se não tiver, ele tenta a próxima, que é a Helvética. Se tiver, beleza. Se não, ele tenta a próxima. A última fonte você sempre tem que deixar como genérica, porque aqui ele vai pegar a que tiver sem serifa, porque essas duas fontes não têm serifa, né? Então aqui ele vai pegar a que tiver sem serifa. Então essa é uma forma de resolver em partes esse problema. Mas também tem outras formas de resolver esse problema. Aqui tem uma lista de fontes seguras para vocês usarem em sites. Vamos dizer, fontes que tem 99% de chance do usuário ter instalado no computador. E aí você pode se perguntar, mas como que eu sei qual que é o nome dessa fonte no Windows, Linux e Mac? Então, nesses sites, você pode procurar também no Google, vai ter essa resposta. Então, aí você escolhe a sua fonte e ele já te fala, ó, então se você quer uma fonte parecida com essa em Windows, Linux e Mac, use desse jeito. Outra forma é se você quiser usar uma fonte muito específica. Na internet tem também milhares de fontes gratuitas, tem fontes pagas, que as pessoas desenham, que ficam muito mais bonitas. E você pode colocá-las no seu site. Como que você vai fazer? Você pode baixar o arquivo da fonte e deixar no seu site, e aí quando o usuário acessar o seu site, ele vai fazer download dessa fonte. Ou você não precisa nem baixar, porque o próprio Google ou outros sites disponibilizam essa fonte para baixar gratuitamente. Então, se você quiser usar no seu site, você só precisa colocar o link
dessa fonte lá no Google e usar normalmente. Quando o usuário acessar o site, quando o site carregar, se for lenta a internet dele, ele vai ver primeiro o site sem aquela fonte, mas assim que ele terminar o download da fonte, que está lá no Google, o navegador atualiza o site para usar aquela fonte. Então vai ficar ruim por 1 ou 2 segundos, de repente vai ficar normal o seu site. Mas assim, porque demorou para fazer download. Mas assim, você tem certeza que o usuário vai ter a fonte correta, né? Porque ele vai fazer download. Como que eu faço isso? Lá no head do meu site, eu coloco a marcação link, relacionamento style sheet, e no href, que é o local do arquivo, a gente colocava o arquivo CSS, agora a gente vai colocar esse daqui, ó. Esse é um exemplo de uma fonte do Google. Se você procurar lá no Google, ele te dá mais um monte e ele já te dá o código prontinho para você copiar e colar. Você não vai precisar decorar isso daqui. Então, esse daqui é um exemplo de fonte do Google e a fonte chama Holtwood One SC. Aqui tem vários outros exemplos, não é só o Google que disponibiliza fontes que você pode usar no seu site. Então, essa foi a parte teórica. No próximo vídeo eu mostro a parte prática do nosso site.